e todas as testemunhas foram neutralizadas conforme o procedimento padrão. Os testes de DNA revelaram que a vítima era Ekaterina, de 7 anos, que foi sequestrada pelo SCP na Rússia. Olá, minhas crianças! Como tem passado? Tem dormido bem à noite? A Fundação SCP possui um SCP muito secreto e restrito, e é sobre ele que vamos falar nesse vídeo, The Yearly Man, um dos SCPs mais pesados e que sempre aparece na época do Natal. E você aí já se inscreveu no nosso canal de lives? O link tá aqui na descrição e tá rolando live agora lá no nosso canal aqui no YouTube. O link tá aqui na descrição, vem Ambu Lives, que a live vai ser insana e vocês vão se arrepiar dos pés à cabeça. Mas antes, assista esse vídeo e compreenda a verdade sobre o SCP mais violento, The Yearly Man. SCP-4666. Classificação do objeto: Keter. Procedimentos especiais de contenção. O tráfego da internet e os canais de aplicação da lei em todo o mundo devem ser monitorados em busca de evidência da atividade do SCP-4666 e, particularmente, em caso de perseguições ou relatos de fenômenos anômalos envolvendo famílias com crianças pequenas. Caso se suspeite que um evento Enshite esteja em andamento, a força-tarefa de contenção mais próxima deve ser despachada para tentar conter o SCP-4666. Aplicam-se os protocolos padrão de primeiro contato humanoide PDP-8. A cobertura da mídia sobre as mortes de famílias atribuídas ao SCP-4666 deve ser suprimida ou totalmente desacreditada, para fazer com que as mortes pareçam como assassinatos não anômalos de invasão domésticas ou brigas entre parentes. As evidências forenses e as instâncias do SCP-4666 devem ser coletadas por agências da Fundação. Agências que não fazem parte da nossa Fundação devem ter todo o contato confiscado e as testemunhas neutralizadas. Descrição: atualmente, acredita-se que o SCP-4666 é uma única entidade humanoide com uma vida longa, de origem desconhecida. Os sobreviventes do evento o descrevem como um homem idoso muito alto, entre 2 metros a 2 metros e 3, de ascendência europeia, totalmente magro. A entidade sempre aparece completamente nu, mesmo quando observado em ar livre e também em biomas que possuem neve. Embora a natureza e extensão de suas propriedades anômalas permaneçam incertas, o SCP-4666 parece capaz de viajar instantaneamente ou quase para qualquer local ao norte de 40 graus de latitude N e possivelmente para qualquer lugar da Terra. A atividade do SCP-4666 ocorre exclusivamente dentro de um período de 12 noites consecutivas todos os anos. Da noite do dia 21 a 22 de dezembro até a noite do dia 1 a 2 de janeiro. Esse período é conhecido como a fase ativa do SCP-4666, e durante essa fase, no que é chamado de O Evento, o SCP-4666 aparecerá em residências em um ou vários locais ao norte de 40 graus de latitude. Em todos os eventos, essas habitações compartilham as seguintes características: localização rural isolada, lar de uma família com pelo menos um filho
perto dos 8 anos de idade, e em uma área com cobertura de neve que dura durante todo o período do evento. Nunca nenhuma atividade do SCP saiu desse padrão que ele segue. E esse padrão é chamado de O Evento e consiste na seguinte progressão: noite 1 a 7. As crianças relatam ter visto o SCP-4666 nas proximidades da casa de sua família. A entidade será normalmente observada olhando a habitação à distância, através de um campo próximo ou uma floresta vizinha. Em alguns casos, as crianças relatam acordar à noite e encontrar o SCP-4666 assistindo-as dormir através de uma janela. Noite 8 a 11. Os membros da família, incluindo os pais, relatam sons de passos vindo do telhado ou sótão. Um odor extremamente desagradável que causa vômito também será frequente observado dentro da residência. Nenhuma causa para esses fenômenos será encontrada. Como resultado, os pais começam a suspeitar que sua família está sendo perseguida por algo sobrenatural e que sua casa pode estar sendo assombrada. E na última noite, a 12, ao longo da noite, poderá ocorrer um dos dois cenários que eu irei falar a seguir. O primeiro cenário é o mais comum. É quando o SCP-4666 matará todos os membros da família, exceto uma criança com menos de 8 anos de idade, que será abduzida. Ele infligirá ferimentos incapacitantes ao membro da família enquanto eles estiverem dormindo e os colocará em um único quarto, onde os matará um olhando o outro. Ele primeiro matará a esposa, depois o pai. O método de matar varia de acordo com o evento e normalmente será precedido por alguma forma de tortura, que parece servir a um propósito ritualístico. No segundo cenário, que ocorreu em aproximadamente 15% dos eventos, o SCP-4666 não prejudicará a família. Os membros da família relatam passos de audição bem alta dentro de sua residência durante a noite. Embora não sejam encontrados sinais de entrada forçada, de manhã, as crianças descobrem presentes ao pé de suas camas várias marcas e brinquedos criados de maneira grosseira a partir do resto de crianças humanas. Geralmente, uma flauta feita de um dedo de uma criança ou qualquer coisa relacionada à pele, couro, músculos e órgãos humanos. Os critérios, se houver, pelos quais o SCP-4666 determina o resultado de um evento são totalmente desconhecidos. Impressões digitais pertencentes ao SCP foram encontradas e há o padrão único de dupla espiral. Descoberta. A existência e atividade contínua do SCP foram detectadas pela primeira vez em 1974, através do recém-implementado Programa de Reconhecimento de Assinaturas Anômalas, quando vários incidentes de invasão domiciliar altamente semelhantes que resultaram em mortes na família, que ocorreram durante todo o hemisfério norte, durante a noite do dia 1 a 2 de janeiro. Uma extensa pesquisa em arquivos civis em todo o mundo acabou descobrindo prováveis evidências de eventos em quase todos os anos anteriores, desde o final do século XVIII. Em média, foram mais de 3,1 eventos conhecidos por ano. Também foram encontrados numerosos documentos históricos que ocorriam antes desse período, até mesmo na Europa e na Rússia e na Escandinávia. As impressões digitais pertencentes à mesma entidade humanoide foram descobertas no local de todos os eventos pela Fundação. Elas foram combinadas com uma impressão digital parcial encontrada, preservada em sangue seco, em uma instância recuperada,
em 1873. As impressões digitais apresentam características que não se sabe como ocorrem em seres humanos. Há pelos brancos e também nenhum DNA, nada. Não há como identificar o que há naquele sangue. Adendo 4666601. Em 1/2 de 2018, várias instâncias do SCP foram descobertas na residência de uma família no Alasca. Após a conclusão de um evento conhecido como #060198. Entre esses casos, estava o SCP-4666-A0960, que consiste em uma boneca em tamanho natural, feito do corpo emanciado de uma criança do sexo feminino, e as seguintes modificações foram feitas. Um vestido feito de várias peças de roupas sujas e descoloridas havia sido costurado ao redor do corpo e em vários lugares na própria pele. A boca foi costurada com fios feitos de tendões humanos e os lábios pintados de vermelho com uma solução coberta de sangue. As unhas de outras crianças foram coladas nesse corpo com resina de pinheiro, pintadas em vermelho. 2 dedos estavam faltando. Todo o couro cabeludo havia sido removido da cabeça e havia o couro cabeludo de outra criança, com cabelos loiros costurados na cabeça. Ambos os olhos foram removidos e foram colocadas 2 pedras redondas, no qual havia sido pintado olhos de maneira grosseira e colocado nas órbitas vazias. Após o exame, a criança de quem a boneca havia sido feita ainda estava viva, embora inconsciente. As autoridades foram notificadas e a criança foi transportada para o hospital, onde sobreviveu por 18 horas. 2 agentes da fundação foram despachados e puderam entrevistar a menina. Após a morte da vítima, seu corpo foi confiscado pelos agentes e todas as testemunhas foram neutralizadas conforme o procedimento padrão. Os testes de DNA revelaram que a vítima era Ekaterina, de 7 anos, que foi sequestrada pelo SCP, na Rússia, em 1/2 de 2016. A autópsia do corpo do sujeito mostrou que ela havia sido desnutrida gravemente durante 2 anos, o que resultou em atrofia, cicatrizes, queimaduras, fraturas ósseas, pele. Seu corpo todo foi dilacerado. Esse é o SCP-6666. The Yuli Man.